Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é o Caibalion e a filosofia hermética. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa sabedoria milenar que ficou em segredo por muito tempo. Vamos falar do livro que muitos consideram a chave para decifrar tudo isso. Para guiar a nossa conversa, vamos usar uma imagem, uma metáfora muito poderosa, a de uma chama. Pensa nisso, uma chama de conhecimento que foi passada de geração em geração, em segredo, através dos séculos. Essa é a essência da tradição hermética. E esse trecho que está no próprio Kaibalio captura essa ideia de um jeito, olha, perfeito. Pensa bem, algumas ideias são tão revolucionárias, tão potentes, que precisam ser protegidas. Um bom exemplo é Platão. Durante toda a Idade Média, alguém, em algum lugar, teve o trabalho de guardar esses escritos, de manter essa chama acesa. Se não fosse por essas pessoas, talvez o Renascimento nunca tivesse acontecido como a gente conhece. Já pensou? Séculos de desenvolvimento jogados fora. E aqui que entra esse livro tão misterioso. O Caibalion aparece do nada, em 1908, assinado por um grupo que se autodenomina os Três Iniciados. Ninguém sabe quem são. E é importante dizer, ele não é o texto original antigo, não. Pensa nele mais como um manual, um guia que explica as 7 leis universais, como aquela que diz que o todo é mente. Ele meio que traduz essa sabedoria antiga para a nossa linguagem, para o nosso tempo. Tá, mas de onde veio essa chama? Quem foi a primeira pessoa a acender essa tocha? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito, lá para uma figura lendária, quase mítica do Antigo Egito. Hermes Trismegisto. O nome já impõe respeito, né? Ele é descrito como um sábio de um conhecimento absurdo, uma fonte de sabedoria que nasceu no Egito e se espalhou por todo o mundo antigo. O apelido dele era Trismegisto, que quer dizer o 3 vezes grande ou 3 vezes iniciado. Mas o que significa isso na prática? Então, para os egípcios daquela época, a iniciação não era só uma cerimônia, um ritual. Era, na verdade, um programa de treinamento de elite super intenso. Um caminho difícil, feito para forjar sabedoria e criar líderes que pudessem ser um farol para a sociedade. E ser 3 vezes iniciado? Bom, isso aí era o nível máximo, o topo da pirâmide, o verdadeiro mestre dos mestres. A influência de Hermes foi tão gigante, mas tão gigante, que depois da sua morte, os egípcios o transformaram num deus, Thoth, o deus da sabedoria, aquele com a cabeça de pássaro, de Ibis. Aí, séculos e séculos depois, os gregos chegam, olham para essa figura e reconhecem ali o seu próprio deus Hermes, o mensageiro que faz a ponte entre o mundo dos deuses e o nosso. Beleza, mas isso tudo deixa uma pergunta bem óbvia no ar, né? Se esse conhecimento era tão incrível, tão transformador, por que diabos eles o mantiveram em segredo por milênios? Por que esconder a chama? A resposta está numa diferença que, para os hermetistas, era crucial. A diferença entre informação e formação. Pensa assim, de um lado a gente tem a informação. É a tecnologia, são os dados, é o avião a jato. Do outro lado, a gente tem a formação, que é o caráter, a sabedoria, a maturidade do piloto que comanda o avião. A tecnologia avançou numa velocidade incrível, mas será que a formação humana acompanhou esse ritmo? E é aí que mora o perigo. A informação pura e simples, nas mãos de quem não tem preparo moral, só serve para amplificar o que a pessoa tem de pior. Como diz a frase, conhecimento nas mãos erradas é uma arma. É muito mais perigoso um gênio do mal do que um ignorante bem-intencionado. É como dar uma arma carregada para uma criança. Exatamente por causa desse perigo, as regras de sigilo eram super rígidas. O conhecimento era passado de boca a ouvido, sabe? De um mestre para um discípulo, que era escolhido a dedo, só para quem provava ter caráter para lidar com aquele poder. É daí que surgem aquelas frases tipo, os lábios da sabedoria se fecham, exceto para os ouvidos do entendimento. E o mais curioso é que até a expressão que a gente usa hoje, hermeticamente fechado, vem daí. Então, bora seguir esse rastro? Vamos puxar esse fio de ouro da história para ver como essa chama conseguiu sobreviver, passando de mão em mão, através do tempo. A jornada é longa. Começa lá no Egito Antigo, com o próprio Hermes. Depois, ela meio que some e se esconde durante a Idade Média, protegida pelos alquimistas. Aí, no Renascimento, a chama volta a brilhar na Europa. E, finalmente, em 1908, ela explode para o mundo moderno com a publicação do Caibalion. Quando a gente pensa nos alquimistas da Idade Média, a imagem que vem é de uns caras tentando transformar chumbo em ouro, certo?
Mas a verdade é que isso em grande parte era um disfarce, uma maneira de não serem perseguidos pela Inquisição. A verdadeira alquimia era interna. O objetivo real não era transformar o metal, mas transformar o ser humano, transformar o homem de chumbo, pesado e ignorante, no homem de ouro, iluminado pela sabedoria. A alquimia era, na verdade, a prática secreta do hermetismo. E essa jornada toda nos traz até aqui, até o nosso tempo. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que essa chama antiga tem a dizer hoje? Qual a relevância disso tudo para o mundo em que a gente vive? Um dos pilares do hermetismo é a ideia de que a sabedoria de verdade nunca se perde. Ela só se esconde, fica ali, dormente, esperando o momento certo para reaparecer. E esse momento sempre chega em épocas de grande necessidade, quando a humanidade está numa encruzilhada e, o mais importante, quando existem ouvidos prontos para escutar. E o Caibalion deixa essa promessa para a gente. É uma outra forma daquele ditado famoso: quando o aluno está pronto, o professor aparece. É como se a busca sincera por um conhecimento mais profundo, por um sentido para a vida, funcionasse como um ímã que atrai essa sabedoria para perto de quem procura. Isso nos leva a uma última reflexão. Hoje a gente vive numa era de excesso de informação, né? Tudo está na palma da mão, mas ao mesmo tempo parece que muita gente sente um vazio, um tipo diferente de escuridão. Então, fica a pergunta no ar. Se esse conhecimento antigo sempre reaparece nos momentos de maior necessidade, por que será que o interesse por ele está explodindo de novo com tanta força justamente agora? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papofilosofia@gmail.com